Quais as causas que motivaram a reforma protestante? O que foi o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo? Você quer saber a resposta para essas questões? Então, fica até o final que com certeza você vai saber dessas respostas e muito mais. Eu tenho ainda duas curiosidades valiosas sobre Lutero que vai impactar você que é curioso por conhecimento, você aluno do ensino médio, você aluno do ensino fundamental, você que é ávido por conhecimento, tá certo? Mas vamos deixar de lorota e vamos direto ao ponto. Salve, salve, abençoados e abençoadas, aqui é Alberto Chaves e vamos falar de reforma protestante, ok? Eu quero começar aqui com uma frase, uma epígrafe, para que você possa refletir, de William Shakespeare, que disse: ser grande é abraçar uma grande causa. Mas tudo bem, mas vamos direto ao ponto. Vamos começar a falar quais as causas que motivaram a reforma protestante. Vamos lá falar um pouquinho. Primeiro ponto, a reforma protestante, eu posso aqui resumir que nós tivemos aí 4 causas que foram responsáveis por isso, que fora a venda de relíquias sagradas, a venda de indulgências, a corrupção espiritual do clero e a prática de usura. Tudo bem, mas o que na verdade fora a venda de relíquias sagradas? É simples. O primeiro ponto que eu quero que vocês entendam é que a Igreja Católica ela estava passando por uma série de fatos que envolviam a Igreja e um grupo econômico poderoso que estava em ascensão e crescendo muito, que era a burguesia. Vale salientar que a burguesia era um grupo econômico que tinha uma necessidade, na verdade ela tinha uma série de necessidades, e uma dessas necessidades é porque ela precisava de uma visão espiritual que pudesse justificar as suas práticas. Então a burguesia, ela na verdade, ela estava ávida à procura de uma nova religião. E essa busca de uma nova religião, ela vai se encaixar justamente por uma série de fatos que a igreja ela vai estar produzindo e que vai gerar um contraste. E essa venda de relíquias sagradas era uma delas, porque é o seguinte, o clero ele lucrava com o comércio de artigos religiosos e não respeitava o celibato. Muitos padres, eles tinham mulher e filhos. Bispos e padres vendiam relíquias como pedaços de madeira, dizendo que pertenciam à cruz de Jesus Cristo. Outro recurso usado também pelo papado para arrecadar dinheiro era a venda de indulgências, isto é, o perdão dos pecados em troca de uma doação em dinheiro à igreja. Em poucas palavras, eu posso resumir o seguinte, que a igreja ela vendia essas relíquias sagradas, como inclusive os pedaços da cruz que Jesus Cristo foi crucificado, os pedaços da vestes, inclusive chegava-se a cobrar ingresso para ver o crânio de João Batista. Fala-se que havia vários crânios na Espanha, em Portugal. A própria venda dessa indulgência, que era esse documento que concedia o perdão, esse perdão a quem cometia pecados, a corrupção espiritual do clero, que está relacionado justamente que os padres se prostituíam, que tinham muitos filhos fora do casamento, e a prática de usura, que era a questão justamente da cobrança de juros pelos empréstimos que eram concedidos pelos burgueses, né? E isso a igreja condenava. Então, inclusive, essa prática fizera com que a burguesia pensasse assim: não, nós precisamos de uma religião que possa justificar que, por exemplo, o lucro e o trabalho são coisas abençoadas por Deus e que a prática do comércio ela possa ser legitimada para que possamos prosseguir com nossas atividades. E aí nós vamos ter um grande nome que é responsável aí pela questão da reforma, que está associado a Martinho Lutero. Aqui vocês estão vendo aí
a dica de filme que eu deixo para vocês. Assista o filme Lutero, que vocês vão ficar vislumbrados com o filme Lutero, tá certo? É interessante que a Alemanha de Martinho Lutero era uma região predominantemente feudal e ela possuía um clero rico e poderoso. Politicamente, ela era formada por uma série de condados, ducados, principados e cidades independentes que reconheciam apenas uma lealdade limitada ao imperador do Sacro Império Romano Germânico. Portanto, lá não existia um poder central com força para conter, por exemplo, os abusos. Isso ajuda a explicar porque ali algumas autoridades da igreja elas chegavam a praticar o comércio de artigos religiosos de forma mais ostensiva. Foi nessa Alemanha politicamente dividida e economicamente explorada por representantes do clero que Lutero começou a pregar as suas ideias, ok? Mas vamos começar a falar aqui sobre que ideias eram essas, quais eram as práticas que Lutero começou a defender. Lutero, ele tornou-se professor de teologia e passou a defender a ideia de que somente a fé poderia salvar, opondo-se a outros religiosos que defendiam a salvação pelas boas obras. Ou seja, a Igreja Católica, ela defendia que a salvação era feita pelas boas obras, ou seja, se o cara fizesse coisas boas, ele garantia a salvação. Só que Lutero dizia, não, a salvação é garantida pela fé. E aí, enquanto isso, por causa da construção da Basílica de São Pedro, em Roma, o Papa Leão X incumbiu os dominicanos de vender indulgências. E essa foi o estopim da Reforma Protestante. Na Alemanha, o frade dominicano João Tetzel, ele prometia que todo aquele que confessasse seus pecados e desse dinheiro à Igreja Romana receberia uma indulgência plena, isto é, o perdão de todos os pecados. Olha como é que é isso. Isso inclusive acabou gerando um desacordo muito grande com Lutero. Então, prova disso, que no meio disso nós vamos ver a publicação das 95 teses de Lutero, né? Ou seja, ele vai reagir a essa venda de indulgências. Lutero, então, ele afixou na porta da igreja de Wittenberg, as 95 teses contendo suas principais críticas à igreja. Críticas extremamente, queridos e queridas, severos. Você pode observar que, por exemplo, deixa eu relatar aqui algumas teses para você entender as consequências que Lutero estava gerando, né? Por exemplo, a tese de número 24, ele chega a dizer o seguinte, que a maior parte do povo está sendo necessariamente ludibriada, ou seja, enganada por essa magnífica e indistinta promessa de absolvição da pena. Você já imaginou o que era dizer que a igreja estava enganando o povo? Gente, isso era um tapa diante do Papa. Então Lutero, ele se colocava como uma figura extremamente provocativa. Na tese 27 ele chega a dizer o seguinte: pregam doutrina humana os que dizem que tão logo tilintam a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando. Olha aí o que o Lutero estava colocando. O Lutero também tem uma parte aqui que ele diz até o seguinte, na tese 75, ele diz assim, ó: a tese 75, a opinião de que as indulgências papais são tão eficazes ao ponto de poder absorver um homem é loucura. Então ele está dizendo o seguinte, que o Papa não tinha autoridade para absorver ninguém. Então a igreja vê isso como afronta, de que eles estavam inclusive confrontando o Papa, que na verdade era questionar a autoridade do Papa. A autoridade do Papa era um dogma, né? Então Lutero acabou se colocando como inimigo número 1 da igreja. As 95 teses, elas foram traduzidas do latim para o alemão em pouco tempo. Eles tiveram uma ampla aceitação popular. O Papa Leão X, por sua vez, ele publicou uma bula
na qual ordenava a queima pública das obras de Lutero. Exigia que ele se retratasse num prazo de 60 dias e o ameaçava de excomunhão. A excomunhão, para quem não sabe, era a certeza de que o Lutero ia queimar no quinto dos infernos. Ele não teria direito aos rituais litúrgicos e estaria sendo expulso da igreja. Então Lutero, ele não voltou atrás do que tinha dito, e no Natal de 1520 o Lutero fez algo que estarreceu a igreja. Gente, ele acabou queimando a bula papal em praça pública e o Papa então decidiu excomungá-lo. Você já imaginou como deve ter sido a reação do Papa e da igreja diante disso? Entendeu? E aí, o que acontece? Em apoio ao Papa, em 1521, o imperador Carlos V, ele convocou a Dieta de Worms. O que na verdade foi essa Dieta de Worms? A Dieta de Worms era uma assembleia formada por príncipes para julgar Lutero. No entanto, Lutero, ele conquistou o apoio da maioria dos príncipes e acabou sendo absolvido. O imperador, porém, o considerou herege e mandou queimar todos os escritos de Lutero. Lutero, por sua vez, refugiou-se no castelo de um amigo e lá Lutero acabou traduzindo a Bíblia para o alemão, o que permitiu a muitas pessoas o acesso direto às mensagens bíblicas. Com relação a isso, eu tenho algo curioso para você, que eu vou falar daqui a pouco. Calma. Lá na frente eu vou falar de duas curiosidades fantásticas que envolvem o nome do Lutero, tá bom? Calma, se você quer saber, fica até o final, tá bom? Muitos príncipes alemães então aderiram à reforma e confiscaram as terras da igreja e seus principados. Com o apoio desses príncipes, Lutero acabou fundando uma igreja para a qual elaborou uma nova doutrina. Então Lutero acaba fundando aí uma nova igreja e nessa nova igreja ele acaba fundando uma nova doutrina. Essa doutrina, deixa eu falar um pouquinho aqui, eu volto já, ela se baseava numa série de características. Como? Que características? Primeiro, a salvação pela fé, ou seja, as boas obras não têm importância para a salvação. Elas são apenas um sinal da graça de Deus. Então, a pessoa só poderia ser salva somente pela fé e não pelas obras. Uma outra característica da religião de Lutero, do luteranismo, era a Bíblia como única fonte de verdade. Daí a importância de se traduzi-la para a língua do povo de cada região ou país. Foi justamente o que Lutero fez. A outra característica do luteranismo é negava-se o celibato clerical e a infabilidade do Papa e o culto às imagens. Então, um dos dogmas que a igreja ficou extremamente furiosa com Lutero é que o Lutero acabava dizendo, não, o Papa não é infalível, porque a infabilidade do Papa era um dogma, e quem dissesse que o Papa era infalível seria visto como herege, né? Então o Lutero acabou sendo visto como um herege. Outra característica também é o batismo e a Eucaristia, que é a comunhão. São os únicos sacramentos. Para Lutero, eram os únicos sacramentos, nada mais do que isso. A Eucaristia, que era justamente a comunhão ou a Santa Ceia, né? E o culto, ele deve ser ministrado na língua nacional e não em latim, certo? Então, até porque todos os cultos, cultos ou reuniões, porque vocês sabem que a palavra igreja, ela vem da palavra eclésia, quer dizer reunião. Então os cultos, eles deveriam ser ministrados na língua nacional, porque havia-se um ritual de que todo culto, o Papa, a autoridade sacerdotal, ele ministrava em latim, gente, e só sabia latim que era da igreja e pronto. Então as pessoas só sabiam amém, então ficava lá, liborum, proiborum, ninguém sabia nada, o que ele está dizendo, eu não sei, mas amém, 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 assim seja, e pronto. A única coisa que as pessoas sabiam era justamente isso, e pronto, e nada mais, tá certo? Alguns aspectos do luteranismo, como a leitura individual do Novo Testamento, na qual Cristo mostra seu comprometimento com os pobres e oprimidos, atraíram e motivaram massas camponesas a se revoltarem.
E daí nós temos uma das revoltas camponesas que vão acontecer, que é justamente a questão de uma das revoltas que a gente chega a destacar, porque assim, o Lutero, ele vai inclusive rejeitar essas revoltas camponesas. Por quê? Liderados por pastores e pelo pregador Thomas Munze, os camponeses alemães, eles promoveram várias revoltas ali no ano de 1523 e 1525, que exigiu o fim da servidão e a posse comunitária da terra. Só que Lutero, ele negou o seu apoio à revolta. E diante disso, esses camponeses radicalizaram seus atos, atacando castelos e cidades e distribuindo terras e alimentos entre os pobres. Ao saber do ocorrido, Lutero lançou um panfleto violento condenando drasticamente a revolta de Thomas Munze, que era o seu principal líder. Após inúmeros conflitos sangrentos, os exércitos da nobreza reprimiram e mataram milhares deles, inclusive o próprio Thomas Munze. Aí, o que é que nós vamos ter ainda mais dentro desse cenário de luteranismo? O luteranismo, por exemplo, ele continua avançando rapidamente. Ele ia avançando. E diante disso, o imperador católico Carlos V, ele chegou a reunir uma coisa chamada Dieta de Spira. Qual era o objetivo da Dieta de Spira? A Dieta de Spira, ela tinha como propósito, gente, ela visava controlar o avanço das religiões protestantes, ou seja, o avanço da religião protestante, no caso, o luteranismo. Na verdade, assim, o imperador Carlos V, ele proibiu o culto protestante nos principados católicos e exigiu que os principados luteranos permitissem aos católicos a celebração da missa. Os príncipes luteranos protestaram, daí o nome de protestante dado aos adeptos das igrejas surgidas a partir da Reforma. A divergência, então, entre os príncipes alemães, elas deram origem então a uma série de guerras religiosas que perdura aí até o ano de 1555. A assinatura daí, nós vamos ter a assinatura para cessar esses conflitos, que é a Paz de Augsburgo. O que estipulou a Paz de Augsburgo? A religião de uma região será a mesma que a do príncipe. Ou seja, ela estabeleceu um princípio que em latim ele dizia o seguinte, que era cujus regius egius religium. Cujus regius egius religium. Ou seja, a religião de uma região será a mesma que a do seu príncipe. E aí vem a seguinte questão. O luteranismo, ele correspondeu às necessidades da burguesia, por exemplo? Não, porque o luteranismo condenava o lucro e o trabalho. E aí nós vamos ter um avanço de uma outra religião. Então, na Alemanha, nós vamos ter o luteranismo. E aí nós vamos ter a doutrina luterana. A doutrina luterana vai ser também, ou na verdade a doutrina luterana, ela vai ter aí uma outra religião que é o calvinismo na Suíça, né? O calvinismo na Suíça. Então nós vamos ter o luteranismo na Alemanha e o calvinismo na Suíça. Aqui você está vendo uma obra que é a obra do grande sociólogo lá da ação social, né? Que é a Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo. Gente, fica atento a esse material, esse livro, porque ele costuma ser cobrado em concursos, em Enem, enfim. Mas vamos começar a falar aqui sobre Calvino, né? Vamos lá para as características do calvinismo na Suíça. Conforme o luteranismo ele foi se espalhando e ganhando adeptos, foram surgindo novas visões dentro dele. E uma dessas visões é do reformador francês João Calvino. E como Lutero, Calvino acreditava que a salvação acontece apenas pela fé. Então, uma das características do calvinismo é a fé é o único instrumento de salvação. Outro ponto também é que ele rejeitava o culto às imagens e admitia também apenas 2 sacramentos, que era o batismo e a Eucaristia. Tinha também a questão da crença, a crença na predestinação
absoluta, ou seja, as pessoas nada podiam fazer para mudar o seu destino. Alguns indivíduos, eles estavam predestinados à salvação eterna e outros à morte eterna. Nós vamos ter também que o Lutero, ou melhor, Lutero, olha gente, Calvino, perdão gente, o calvinismo também ele vai defender o trabalho e o lucro, porque assim, para Calvino, acordar e dormir cedo, gastar com moderação, dedicar-se inteiramente à oração e ao trabalho, não participar de jogos de azar e não ingerir bebidas alcoólicas eram indícios de salvação. O indivíduo que assim agisse, ele dava mostras de ser um eleito de Deus, ao valorizar um enriquecimento por meio do trabalho sistemático, de uma vida regrada e de moderação nos gastos. O calvinismo, então, ele legitimava o estilo de vida metódico e racional da burguesia nascente, favorecendo, sabe o quê? O desenvolvimento do capitalismo. Daí nós vamos ver a argumentação do sociólogo Max Weber, que vocês veem aqui, olha, no livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de que existe uma relação estreita entre o calvinismo e o capitalismo. Em 1541, então, Calvino ele se tornou a principal figura do governo genebrês e impôs uma rígida disciplina moral e religiosa a todos os seus habitantes. Olha aí. E proibindo festas, teatro, jogos de azar. Os que desrespeitavam as regras impostas, eles pagavam multas e eram excomungados ou mesmo punidos com a morte. Incentivando a racionalidade, e aí nós vamos ver aqui, incentivando a racionalidade no trabalho e o hábito de poupar, o calvinismo ele fornecia uma justificação religiosa para as propostas que a burguesia queria, gente. Isso contribuiu para que a nova doutrina ela se espalhasse para a Europa Ocidental. E aí nós vamos ter essa expansão do que vocês estão vendo aí, ó. Por exemplo, na Escócia, os calvinistas foram chamados de presbiterianos. Na Inglaterra, de puritanos. Na França, os huguenotes. E na Holanda, os flamengas. Ok? Então, tá aí. O calvinismo passou então a ser a religião que legitima o capitalismo. Mas na Inglaterra, nós vamos ter aí uma outra religião que também ela vai se propagar, que é o anglicanismo. Vocês estão vendo aí duas dicas de filmes fantásticos que eu estou colocando aí para vocês, que é o filme A Outra e o filme Henrique VIII. Deleitem-se nos dois filmes, tá certo? Diferentemente de outros países, a reforma na Inglaterra ela foi conduzida pelo rei Henrique VIII. Esse rei ele pediu ao Papa a anulação de seu casamento com Catarina de Aragão, alegando que depois de várias tentativas, ela não lhe dera um filho homem para ser herdeiro do trono. Aí o que aconteceu? Pressionado pelos imperadores do Sacro Império e pelo Carlos V da Espanha, que era sobrinho da rainha Catarina, o Papa adiou a decisão. Então Henrique VIII não esperou essa resposta e acabou casando-se com Ana Bolena em 1533, que já estava grávida, gente, acreditem, de 4 meses. Ela já estava grávida há 4 meses. Logo em seguida, ela foi coroada rainha da Inglaterra. E no mesmo ano, o Papa anulou o novo casamento e excomungou o rei inglês, que reagiu prontamente e aprovou o ato de supremacia. O que o ato de supremacia de 1534 estabeleceu? Até porque esse ato ele foi votado pela maioria do parlamento. Por esse ato, o rei tornava-se o chefe supremo da nova Igreja Nacional e batizada de Igreja Anglicana.
o rei passava a acumular ao mesmo tempo poder político e religioso. Olha como é que é interessante isso. O rei, ele ocupava o poder político e religioso. Olha como é que é interessante. E aí o que acontece? O rei Henrique VIII, ele confiscou todos os mosteiros e as propriedades da igreja, que foram vendidos ou dados de presente, acreditem, gente, a famílias de nobres e burgueses que o apoiaram. Imagina como a igreja ficou, né? Esses grupos tornaram-se então grandes defensores do anglicanismo. Até eu passaria a defender, gente, o cara dando propriedade e riqueza, né? A igreja anglicana, então, ela conservou a doutrina católica, com algumas alterações e a hierarquia eclesiástica. O clero inglês passou a ser visto como aliado do rei. Isso motivou uma série de conflitos entre os anglicanos, que eram partidários da religião oficial, e os puritanos calvinistas ingleses. Nos séculos seguintes, os puritanos, então, eles duramente perseguidos por rainha e reis ingleses, acabaram migrando, saindo da América do Norte, e isso acabou gerando depois a formação das 13 colônias e que contribuiu para a formação dos Estados Unidos da América. Mas isso aí é uma outra história. Mas aí eu quero justamente deixar aqui a curiosidade, né? Muita gente pode ele deve ter esquecido a curiosidade lá do senhor Lutero. Não esqueci não, gente. Se acalme que eu não esqueci de jeito nenhum. Mas vamos lá. Primeira curiosidade, deixa eu falar aqui a curiosidade do Lutero, é o seguinte. Desde 1446, vocês sabiam que já existia 17 traduções da Bíblia católica? 17? Porque muita gente, quando a gente está ministrando, e a maioria da historiografia ela fala que Lutero ele foi o primeiro a traduzir a Bíblia. Não, mas já havia 17 traduções católicas da Bíblia. Ele traduz a Bíblia protestante, né? E outro ponto também, outro ponto que é importante também. Só que essa tradução, 3 delas eram em baixo alemão e 14 em alto alemão. Ou seja, não era uma tradução de muita qualidade, né? Fato que contesta a ideia corrente de que a igreja proibia o povo a ler a Bíblia, né? Lutero, ele foi o primeiro a usar o grego como texto original e não a tradução latina. Ele traduziu o Novo Testamento para o alemão em apenas 11 semanas. E sua tradução, ela superou todas as outras traduções para o alemão, olha aí, gente, anteriores pela qualidade linguística, poética e simplicidade. A primeira edição da Bíblia luterana foi publicada em outubro de 1522. Essa foi a primeira curiosidade. E a segunda curiosidade era o encontro com o diabo. O encontro com o diabo. Há uma lenda sobre o castelo de Wittenberg. Olha aí, de Wittenberg. Onde Martinho Lutero, gente, Lutero ficou escondido. Conta-se que no quarto em que ele passou grande parte do tempo traduzindo a Bíblia, o diabo se escondeu atrás da lareira, gente, lareira. Tem dificuldade, gente, desculpe, perdão. O diabo ficou escondido atrás da lareira de azulejos e atirou seu tinteiro contra ele, manchando a parede com a tinta. Hoje o local é visitado por milhares de turistas que ainda perguntam sobre a mancha de tinta na parede. Essas são as duas curiosidades de Lutero. E aí eu faço a pergunta que não quer calar, que eu quero compartilhar com vocês. Em resumo, nós chegamos a ver aqui o resumo, né? Deixa eu falar logo aqui o resumo. Nós falamos sobre as causas que motivaram a reforma protestante, nós chegamos a citar, e falamos o que foi o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Mas e aí? As igrejas protestantes, elas começaram a avançar e a igreja católica, ela começou a perder os seus fiéis? E aí? E o que a igreja fez, gente? O que a igreja fez? Você quer saber qual foi o próximo passo da igreja? Você quer saber? Quer saber como foi que a igreja se comportou diante dos avanços da reforma protestante? Porque assim,
ou a igreja se reformava, ou se ela se reestruturava, ou ela perdia os seus fiéis. E o que a igreja fez? Você quer saber? Gente, então esse conteúdo, assista o próximo vídeo e com certeza você vai saber o que a igreja fez para se posicionar diante da reforma protestante, tá certo? Então tá aí. Eu espero que esse conteúdo tenha contribuído para você, tá certo? Por favor, gente, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilha para o máximo de pessoas e até o próximo conteúdo. Até mais, abençoados e abençoadas. Salve, salve, que Deus abençoe a todos.